Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Sou o Knup, professor de literatura, e agora nós vamos falar sobre o pré-modernismo. Pessoal, a gente vai ter um período aqui, né? Alguns vão falar de 1900 a 1922, por ali, né? Início do século XX. Galera, acima de tudo, a gente tem que entender que o pré-modernismo não é uma escola literária. E por que isso? Não é uma escola literária porque não existe um fio de pensamento que está unindo essa galera escrevendo nesse período aqui. Principalmente porque nem todas as pessoas que escreveram nesse período aqui se enquadram no pré-modernismo. Machado de Assis escreveu nesse momento aqui e ainda estava enquadrado na estética realista. Ou seja, o que é o pré-modernismo então? Um conjunto de obras de autores que se afastam da estética vigente. Sendo a estética vigente, realismo, naturalismo, parnasianismo. Então, pessoal, temos que ter isso em mente. Machado escreveu nesse período aqui, ele estava vivo ainda, mas ele não é um pré-modernista. Nós vamos falar sobre os escritores pré-modernistas daqui a pouquinho. Para entender esse momento, né, vamos dizer assim, que é um período da nossa literatura, mas não vamos chamar de escola literária. Para entender esse período, a gente tem que pensar que aqui a gente está vivendo a nossa primeira república, a república oligárquica. Então, éramos controlados sempre ou por São Paulo ou por Minas, vocês já sabem dessa dinâmica do café com leite. E a gente vai ter revolta no Brasil inteiro, né? A gente vai ter o Contestado, o Canudos, o Cangaço, o Juazeiro, a gente vai ter greve geral, revolta da vacina, chibata. Ou seja, por que isso é importante para a literatura? Essa série de revoltas vai chamar a atenção para diversos sujeitos que estão marginalizados nesse Brasil. Como assim? Se a gente vive em uma república, né, que tem seus centros políticos, como sendo São Paulo e Minas, elegendo os presidentes, e nós temos um Rio de Janeiro capital federal. A gente tem aqui, nesse momento, o Rio de Janeiro é capital, a gente tem a criação da Avenida Rio Branco, né, uma das principais aqui do Rio de Janeiro, que elimina o cortiço, ou seja, aquilo que existia lá no naturalismo, né, sobre o que o Aloysio de Azevedo vai escrever, agora já é uma outra realidade, a cara da cidade mudou. Então a capital federal está vivendo a sua época bela, né, a sua belle époque, como nós chamamos. Era um pedacinho de Europa no Brasil, né? É claro que aqui na cidade do Rio a gente vivia esse momento de efervescência burguesa, só que havia sujeitos que estavam altamente marginalizados. E a gente vai ver alguns deles nas obras que a gente vai falar daqui a pouco. E a gente tem que entender, no mundo, né, em 1914, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial. Então, um evento, né, que vai chocar muito, que vai chamar a atenção para esse lado do ser humano, né? O lado que mata e a nossa fragilidade, né? Porque muita gente, evidentemente, morreu na Primeira Guerra Mundial. Galera, dentro desse contexto histórico, né, essa literatura pré-moderna vai apresentar algumas características, digamos assim, em comum. A gente vai, lembrando sempre, não é uma escola literária. A gente vai tentar, a gente vai ter romances, né, escritos, embora tenha poesia também, a gente vai ter muito romance escrito. E a característica principal desses autores é entender, denunciar, documentar os problemas sociais. Ou seja, para cada lugar que você vai ter um problema que é maior. Então, você vai no Nordeste, você tinha um grande problema da seca, né, que até hoje ainda não está 100% resolvido. Se você for para outras regiões do Brasil, os problemas são outros, né? No interior de São Paulo, você tinha uma grande opressão da classe trabalhadora, enfim. Então, nós temos aqui uma literatura que é muito engajada nos problemas sociais e que busca um nacionalismo, mas é um nacionalismo diferente daquele romântico, né? Minha terra tem palmeiras onde canta... Não tem nada disso. Aqui nós vamos falar dos problemas sociais porque queremos um Brasil melhor, né? Queremos um Brasil melhor para quem mais precisa. Então, um nacionalismo que está pautado no regionalismo, que está pautado no coloquialismo, né? Na valorização da fala popular, né? De sujeitos que a gente encontra Brasil adentro. Então nós vamos ter aqui um foco no marginal ou no marginalizado, né, que seria até a palavra mais adequada. Então aqui sai de cena o homem burguês, né, aquela coisa da moreninha, lá no Joaquim Manuel de Macedo, né, essa coisa morre. Você tem aqui, né, um grande foco nesses outros sujeitos, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí, galera, a gente tem aqui um grande embate nessa ideia de inovação, você começa a ter algumas barreiras estéticas que são quebradas, né? Muitas delas, essa própria saída, né, da realidade da burguesia, da realidade do centro urbano,
já é uma inovação, mas existe um conservadorismo aqui que é até compreensível em relação à forma. A gente não se liberta completamente como vai acontecer lá em 1922, que não é à toa que essa data está aqui. A gente vai falar então dos principais escritores desse período da nossa literatura. Lembrando, não é escola literária, nunca é demais frisar isso. Pessoal, o primeiro deles, né, que a gente vai falar é o Graça Aranha. Graça Aranha foi muito importante, inclusive, para o movimento modernista, porque aderiu à causa dos meninos que fizeram a Semana de Arte Moderna em 1922. A gente vai falar disso na próxima. Ele escreve um romance chamado Canaã em 1902, em que ele vai falar muito sobre imigração, né? Desde que a escravidão acabou no Brasil, a gente tem uma imigração muito grande para cá. Vai falar sobre a natureza do Brasil, mas não aquela natureza ufanista, né? Vai falar da natureza real, dos problemas dos problemas naturais que o Brasil pode ter, né? Vai fazer uma análise do Brasil. Então, um dos escritores muito importante para a gente entender esse momento. Euclides da Cunha vai escrever Os Sertões em 1902 também. Muito curioso, né, que ele é mandado pelo jornal para... era jornalista, né, ele vai cobrir a Guerra de Canudos. Então ele vai fazer uma pesquisa histórica, uma pesquisa antropológica séria para entender o contexto em que ele estava vivendo. E aí, assim, o resultado disso, né, é escrito em Os Sertões, mas ainda com uma linguagem muito rebuscada. A gente falou, né, dessa tensão que existe entre inovação e conservadorismo, e aí acaba que o resultado em cada um desses escritores é mais ou menos único. Euclides da Cunha opta por uma linguagem rebuscada, assim como faz Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que antes de escrever literatura infantil, né, que talvez ele tenha ficado muito famoso por conta disso, escreveu, a sua principal obra provavelmente é o Urupês, de 1918, em que ele focaliza o interior de São Paulo, né? Você tinha ali as grandes fazendas de café, você tinha muito dinheiro, mas você tinha um cara que trabalhava ali, que ninguém sabia quem era, né? Um cara que não tinha direito trabalhista nenhum, né? A gente está aqui pré-Vargas, ou seja, um cara que era altamente oprimido por um modo de produção que dependia dele. Então ele vai criar a figura do Jeca Tatu, né? Que todo mundo já ouviu falar nesse personagem, né? do nosso imaginário popular, mas a gente não sabe, que foi criado por Monteiro Lobato. O Jeca Tatu é exatamente esse cara muito simples, né, que vive, né, e que trabalha nessas fazendas. Bom, o Lima Barreto já vai optar por uma linguagem mais coloquial. No Trisfim de Policarpo Quaresma, sua grande obra, com certeza, de 1911, e na sua obra em geral, né, ele focaliza o subúrbio, né? Ele vai falar sobre preconceito. Lima Barreto era negro, mulato, e uma obra altamente irônica, né? Esse Triste Fim de Policarpo Quaresma é exatamente uma ironia muito grande em relação à vida do Policarpo. Pessoal, e aqui o cara mais singular desse momento, talvez da nossa literatura, Augusto dos Anjos, publica uma antologia, né, de poemas chamada Eu, em 1912, uma linguagem muito culta, mas ele vai falar sobre temas diversos, mas basicamente vai falar sobre ele próprio, é claro, né, como o nome sugere, vai falar sobre sofrimento, sobre dor, sobre traição, né? A ideia do apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, né? Dos seus versos íntimos. E vai falar da morte, mas é uma morte aqui numa perspectiva muito materialista, né? E vai falar sobre a morte como algo que vai acontecer, a gente vai apodrecer, né? O nosso corpo vai putrefar, enfim. Não é uma morte como uma integração com o cosmos, nada disso. É um cara bem pessimista, com tons simbolistas aqui, tons parnasianos ali, e acaba que o todo da coisa é encaixado no pré-modernismo exatamente porque não tem como rotular esse cara aí. É isso, galera. Espero ter ajudado. Um abraço do Knup e até a próxima.